Olá pessoal, então estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Técnica Sandra Silva, né, professor Daniel Alves. Está no prosseguimento aí a nossa apostila, capítulo 7. Agora nós vamos conhecer precisamente um instrumento que é mais preciso que o anterior que nós vimos na nossa aula retrasada e antes da live, que foi a régua graduada. Observem que na régua graduada, se vocês puderem lembrar, nós temos uma escala fixa, né, no milímetro, que é contada de 1 em 1 milímetro. E temos também a escala da polegada fracionária, que é contada de 1 em 1 16, ou seja, com 16 divisões. Lembrando que as polegadas fracionárias, os numeradores devem ser sempre ímpares e menor que o denominador. Então, nessa aula nós vamos ver hoje, né, exatamente sobre paquímetro, né, vamos ver o seguinte tópico: conceito, nomenclatura dos paquímetros, tipos de paquímetros em oficinas, tá? Utilização e resolução. O objetivo final é conceituar paquímetro, descrever a nomenclatura dos paquímetros, descrever as formas de utilização, citar tipos de paquímetro e conhecer as resoluções. Bom, qual o conceito do paquímetro precisamente, né? O que é que ele é de fato, né, representa aí no meio tecnológico aí da indústria? Bom, ele é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo sobre a qual desliza um cursor. Então, turma, percebam que duas informações importantes. Ora, nós acabamos de ver nas conversões de medidas, né, medidas lineares, né, do sistema métrico, do sistema inglês, fração e milésimo. Bom, essas medidas lineares nós vamos encontrar elas exatamente nesse instrumento, que é o paquímetro, que é um instrumento mais preciso do que a régua. Mas ele diz aqui, ó, consiste em uma régua graduada. Poxa, turma, nós já estudamos a régua graduada. Lá no milímetro ficou claro que cada divisão da régua graduada é de 1 em 1 milímetro, ou seja, a menor divisão da régua é 1. Legal? Então nós vamos contando de 1 em 1. Mas vocês podem imaginar que entre o 0 e 1, entre o 1 e 2, existe um espaço, correto? E é esse espaço entre cada divisão de 1 milímetro que o paquímetro vai mostrar para nós, legal? E a mesma coisa acontece com relação à polegada fracionária. Nós, a régua graduada do paquímetro são de 16 divisões na polegada fracionária. Então, entre o 0 e a primeira divisão, que é 1,16, existe um espaço que ali nós vamos encontrar alguns valores. Entre 1,16 e 1 oitavo, né, que é a segunda divisão. Então, nós vamos encontrar também ali alguns valores. Então, o paquímetro é muito mais preciso porque ele vai mostrar para o operador, né, para o profissional, exatamente essas diferenças entre cada divisão. Bom, e diz que com um encosto sobre o qual desliza um cursor. Então, nada mais é de que esse conjunto todo aqui, ó. Então tá aqui o cara, totalmente analógico, tá? Porque analógico, não podia ser digital, né? Tá legal, existem os digitais, ajudam bastante, mas é em controle estatístico, tá? Para o manuseio do dia a dia, e principalmente no processo de fabricação, esse instrumento aqui, ele é o mais importante, mais viável, né, e adequado para o uso. Por isso que nós temos que saber utilizá-lo. Então ele diz que tem uma régua graduada sobre o qual desliza um cursor. Então aqui, ó, deixa eu pegar essa parte 2 aqui, ó, vou circular com o mouse. Aí aqui atrás ele passa por trás, ó, e depois aparece aqui na frente e para até aqui no 10. Ó. Esse cara é o cursor. Mas vamos então descrever a nomenclatura desse instrumento. Ora, o 1 é a orelha fixa. 2, orelha móvel. Móvel já diz porque ela vai se deslocar junto com o cursor. Quando você abrir o instrumento, esse 2 aqui vai se movimentar junto com esse conjunto aqui. 3, essa partezinha aqui, ó, de 0 a 8 aqui em cima, ó, na parte de cima do instrumento. Por que eu digo parte de cima? Então vamos aqui, ó. Eu tenho um traço, tenho um 0 e outro traço. Então essa escala aqui no meio é fixa, tá? Ela é fixa. Então essa outra escala que está aqui, ó, é móvel, porque ela vai se deslocar
nesse camarada aqui que é o cursor. Então aqui nesse 3 eu tenho uma escalinha separada, né, diferenciada, que nós chamamos de nônio ou vernier da polegada, ou seja, daqui para cima polegada, daqui para baixo milímetro. Então 3 aqui, ó, escala ou nônio do vernier da polegada. 4 é o parafuso de trava. 5 é esse cursor que eu venho falando desde que nós começamos a citar sobre ele. Então vem aqui, ó, caminha aqui por trás, passa pelo impulsor, desce nos bicos. Então é o cursor. 6, escala fixa da polegada. Turma, em se tratando de polegada fracionária, o número de divisões entre 0, aqui esse 0 fixo, e o 1 são 16 divisões. Ou seja, cada divisão vale 1/16 da polegada. Cada divisão aqui, ó. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 divisões. Então, essa divisão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela está em polegada. Legal? Então aqui nada mais é do que um paquímetro universal de 6 polegadas. 7 é o bico fixo, né? Esse cara aqui, ó. E 8 é o encosto fixo aqui, ó. Bico, encosto fixos. 9 é o móvel, né? 9 é o móvel. E 10 também é um móvel, só que o 9 é o encosto móvel e o 10 é o bico móvel. 11 aqui, ó, nônio ou vernier do milímetro. Opa, então eu tenho aqui de 0 a 8 que é em cima, polegada, né? E eu tenho aqui, ó, de 0 até esse número 10 aqui com bastante tracinhos aqui, ó, milímetro. Então são duas escalas móveis. Na parte inferior milímetro, na parte superior polegada. 12 é o impulsor, né, que você pega assim com o polegar, tá, para arrastar o instrumento. 13 é a escala fixa do milímetro. Opa, então aqui, ó, vemos aqui, né, no 6 que é a polegada, tá vendo? Do 0 para cima. Agora do 0 aqui para baixo é a escala fixa do milímetro. 14 é essa hastezinha aqui, ó, que chamamos haste de profundidade. Ok? Então está aí a nomenclatura do paquímetro todinha, para vocês olharem depois com mais calma no passo a passo aí, assistindo o vídeo. Bom, paquímetro, turma, tem esse cursor aqui, importantíssimo esse cursor aqui, ó, que é esse conjunto todo aqui. Esse cursor, ele ajusta-se a régua, tá? Então ele fica justo aqui na régua. Aqui tem, né, dois parafusozinhos aqui em cima de fecho de mola que faz esse cursor ficar bem justo na régua. Porém de estar além dessa ajustagem, né, a régua, ele permite livre movimentação, tá, com o mínimo de folga. É dotado de uma escala auxiliar chamada nônio ou vernier. Então, como eu disse aqui, ó, nesse cursor tem uma escala dotada, né, chamada de nônio ou vernier. Na parte superior, polegada. Na parte inferior, milímetro. Essa escala permite a leitura de frações da menor divisão da polegada da escala fixa. O que quer dizer isso? Então, essa menor divisão aqui, ó, da escala fixa da polegada foi dividida pelo número de divisões que tem aqui no nônio. No caso da fração, 8 divisões. Então foi 1/16 dividido por 8. E, né, no caso do milímetro, ele pegou esse 1 milímetro e dividiu pelo esse número de divisões que tem aqui, ó, no nônio, que pode ser de 10, 20 ou 50 divisões. O paquímetro é usado quando a quantidade de peças que se quer medir é pequena. Os instrumentos mais utilizados apresentam resolução de 0,05 milímetro, 5 centésimos de milímetro, 2 centésimos de milímetro, 1/128 avos da polegada e
milésimo da polegada. Então nós temos instrumentos de 5 centésimos, de 2 centésimos em milímetro, 1/128 da fração e 1 milésimo do milésimo. Mas existe também o milímetro de décimo, tá? De 0,1. Vou até citar um exemplo agora mais na frente. Bom, as superfícies do paquímetro são planas e polidas, tá? O instrumento geralmente é feito de aço inoxidável e suas grandezas são calibradas a 20 graus centígrados. O que é isso? É que esse instrumento, ele, estando numa temperatura ideal a 20 graus, você pode fazer a regulagem, né? A sua aferição manualmente, tá? Para uma sala estando a 20 graus já é o bastante. Bom, formas de utilização. Observem, através das orelhas, né, fixa e amóvel, que é essa parte A, nós vamos medir, medidas internas, tá? Rebaixos, furos, né? Medidas internas. A B, por trás do instrumento, tem um ressaltozinho que pega aqui, da orelha fixa para cá, aliás, da orelha móvel para cá. Então, quando você pega essa parte aqui, dessa parte fixa até esse ressalto por trás, nós chamamos medidas de ressalto. Aqui, a parte fixa, e na orelha móvel tem um ressalto, você tem ele como base, encostou, medida de ressalto. A parte C, tanto pelos bicos como pelos encostos, você faz medidas externas. O padrão de fazer medidas externas é sempre pelo encosto. Agora, quando o diâmetro é muito grande, você não consegue botar dentro do encosto, aí você vai e mede pelos bicos. E por final, as medidas de profundidade, que é pela haste de profundidade. Até aí, tudo bem? Muito bom. Vamos agora então descrever alguns tipos. Existe o paquímetro universal com relógio, tá? Ou seja, lá no cursor dele, em vez de ser aquele cursorzinho lá, é um relógio. Então, o ponteiro vai se deslocando para a direita, andando em décimo, centésimo ou milésimo. Não existe fração, eles podem ser apenas em milímetro ou polegada milesimal. Ele é acoplado ao cursor, facilita a leitura, agilizando a medição. Bico móvel basculante. Então observe aqui, é um paquímetro normal, tem a parte fixa e a parte móvel, né, que é o cursor. Aqui o bico móvel e o encosto móvel, ele se articula, né, com um fechozinho de mola que tem aqui, permitindo colocar na linha de eixo a parte fixa com ele, que serve justamente para medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes. Então, se você inclinar o instrumento, ele vai ficar inclinado e a medida pode ser errada. Então, com esse bico móvel, há condições de nós colocarmos ele na linha de eixo da peça para que a medida fique perfeita. Paquímetro de profundidade. Nós temos este aqui com haste simples, né? E um com haste com gancho. E nós vimos esses exemplos já em régua graduada. Bom, serve para medir profundidade de furos não vazados, rebaixos, rasgos e rebaixos, etc. Então, a condição boa desse aqui com gancho que eu posso fazer, né, uma medida sobre outra, um furo sobre outro, etc. Esse tipo de paquímetro pode apresentar haste simples ou haste com gancho. Então, está aqui o exemplo deles. Aqui eu trago um sistema métrico, né? Aqui também, mas eles podem vir também pelo sistema inglês. Então, régua e o cursor, igualzinho ao outro, porém, eles são exatamente só para profundidade. Paquímetro duplo, simplesmente para medir dentes de engrenagem, tá? Esse paquímetro, ele só é, o objetivo dele é único e exclusivo para medir o dente da engrenagem, porque com o paquímetro normal você não consegue medir o dente, e esse aqui tem uma condição mais específica, né, que vai facilitar essa medida. Paquímetro digital, sem comentários, né, utilizado para leitura rápida, livre de erro de paralaxe e ideal para controle estatístico. Quando eu digo livre de erro de paralaxe, é porque eu vejo um número
aqui digital e você simplesmente vai fazer a leitura. Quando eu digo paralaxe, é porque quando você vai medir, né, você precisa ver quem este traço está coincidindo com esses tracinhos aqui. Então, quando há uma, né, coincidência de traços, né, de traços ou não, a primeira visão que você tem parece não estar coincidindo ou não, então causa um erro de paralaxe. Então você coloca o instrumento no sentido perpendicular da vista para que você possa, né, ver qual é o traço que está coincidindo com a escala móvel. No caso dos paquímetros digitais, não há este problema, porque eles são justamente, como o nome já diz, digitais. E são usados mais para controle estatístico. Traçador de altura, instrumento muito utilizado pelo pessoal da área de processo de fabricação. Tem o mesmo princípio de funcionamento, apresenta escala fixa com cursor na vertical. Tá? Empregado para traçagem de peças para facilitar o processo de fabricação e com auxílio de acessórios no controle dimensional. Então você consegue, através desse instrumento, fazer traçagens, né, e dimensionar o que você vai fazer em uma determinada peça que você vai trabalhar. Bom, como nós todos já vimos lá na nomenclatura do instrumento, nós falamos de nônio ou vernier, né, da polegada, nônio ou vernier do milímetro. Da polegada será sempre na parte superior, do milímetro na parte inferior. Então aqui, ó, tem um zero do nônio, zero fixo, zero do nônio. Zero do nônio da polegada, zero da escala fixa, zero do nônio do milímetro. Esses dois zeros se movimentam e deixando o zero fixo para trás. Porém, este zero do nônio que se movimenta, ele vai parar em algum determinado lugar e você vai ver quem ele está indicando na escala fixa, tanto na polegada como no milímetro. Então, o princípio do nônio, nada mais, nada menos, foi em homenagem, né, a dois, né, engenheiros da época, o português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, considerados seus inventores, porque observou que a demanda, né, de precisão nas medidas ela foi evoluindo de forma que era possível, né, trabalhar com peças muito menores de que 1,16, por exemplo, muito menores de que 1 milímetro. Então eles dividiram a menor divisão da escala fixa em quantidade de partes iguais. No caso aqui do milímetro, ó, eu tenho aqui, ó, 10 divisões. Se você contar, tem 10 tracinhos aqui, ó, embaixo. Já sabemos que na regra graduada é só contar de 1 em 1, né? Então tem aqui, ó, em cima, né, na escala fixa, eu tenho 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, o que ele fez? Ele pegou, né? Ele pegou essa escala, né, e fez uma divisão. Então, quando você abre o instrumento aqui, ó, tá zerado. Quando você começa a abrir ele começa a se deslocar, os traços de baixo começam a se deslocar do de cima, e este zero de baixo começa a marcar os traços de cima, de forma que esses traços de baixo eles vão caminhando, né, de entre esses espaços aqui de décimo em décimo, porque eles têm 10 divisões, ou seja, né, porque 1 dividido por 10 é 0,1. Então, cada vez que você vai abrindo o instrumento, você vai andando de 1 em 1 décimo, tá? Então, no sistema métrico existe paquímetro que o nônio possui 10 divisões. Então, aqui eu tenho 10 divisões, ó. À medida que você vai abrindo o instrumento aqui, ó, 0,1, 1 décimo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, que é 9 décimo. Quando chegar no décimo traço, ele andou exatamente 1 na escala de cima, ou seja, 1 milímetro. Então, há, portanto, uma diferença de 1 em 1 décimo entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. Então,
Vamos agora, né? Essa resolução aqui vai ficar mais clara para vocês quando eu demonstrar no instrumento, tá bom? Então, este zero aqui, até chegar neste traço de cima, ele vai andar daqui para cá, 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar no 10, ele vai coincidir aqui, ele vai parar exatamente debaixo da primeira divisão de cima, que vai andar 1 milímetro. Isso ficou claro graças a quem? A resolução dos instrumentos. O que é resolução? Resolução é a diferença entre cada traço da escala fixa móvel, né, e do paquímetro, né, da escala fixa. Então, paquímetros podem ser calculados pela sua resolução. A resolução é a menor medida que o instrumento oferece. Então, se eu tenho um instrumento de 0,1, menor medida, então a resolução dele é de 1/10. Lá na régua graduada, a menor divisão é 1 milímetro, então a resolução dele é 1 milímetro. Se fosse de meio e meio, seria meio milímetro ou 5/10. Então a diferença entre a escala fixa e a escala móvel de um paquímetro podem ser calculadas pela resolução, que nada mais é a menor medida que o instrumento oferece. Então temos assim, ó, como se calcula a resolução? É a unidade da escala fixa sobre o número de divisões do nônio. Unidade da escala fixa, número de divisões do nônio. Turma, a unidade da escala fixa do milímetro vai ser sempre 1. Tá legal? Sempre 1. Então, vamos lá calcular a resolução. Digamos que o meu nônio tenha 10 divisões. Então, nada mais é de que 1 dividido por 10. Que a unidade da escala fixa do milímetro será sempre 1. Agora o nônio tem 10 divisões, cada divisão 1/10. Com 20 divisões, 1 dividido por 20, 5 centésimos. Com 50 divisões, 1 dividido por 50, 2 centésimos. Então, essa diferença do nônio de 10, 20 e 50, nós vamos ver só pela quantidade de traços que está lá no instrumento, que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Então, para efeito de conhecimento do instrumento, né, que no caso é o paquímetro mais preciso, ficou claro para vocês que além dos tipos que existem nas oficinas, é que o mais importante é calcular a resolução do instrumento, tá? E que a escala fixa do milímetro vai ser sempre 1, e que a escala fixa da polegada fracionária vai ser sempre 1/16. E que o nônio e o vernier, né, eles pegaram essas menores divisões e dividiram por uma quantidade de divisão. Ou seja, 1/16 foi por 8, que eu vou falar depois, e que 1 milímetro foi por 10, por 20 e por 50 divisões. Então nós vamos agora nos ater exatamente só ao milímetro, para que fique mais tranquilo o aprendizado. E a polegada a gente vai falar dela sozinha, porque eu sei que é o bicho papão aí da galera. Pessoal, muito obrigado. Depois desse vídeo, assiste. Vou passar agora para vocês o segundo vídeo, né? O terceiro vídeo, onde o primeiro foi revisão. Esse aqui já é continuidade, né? Capítulo 7. Agora eu vou para o capítulo 8 e ensinar como se fazer a leitura no sistema métrico. Obrigado, pessoal. Show de bola. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos.